hoje nós vamos continuar falando sobre a nossa vida que frutifica, ou que deve frutificar em Cristo Jesus, né? E hoje eu vou usar 2 textos para a gente conversar junto. Hoje eu quero falar sobre frutificar na missão que o Senhor Jesus nos deu, que se encontra em Mateus 28, dos versos 18 a 20. Nós vamos também falar um pouquinho sobre Atos 1:8. Amém? Então, Mateus 28, de 18 a 20, vamos ler primeiro. Mateus 28, de 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Agora vamos lá para Atos. Atos capítulo 1, verso 8. Diz assim: e vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te damos graças, primeiro pela salvação que temos em Cristo Jesus. Te damos graças também pelo chamado que o Senhor tem a cada um de nós, que é de ir e proclamar, Senhor Deus, a Tua palavra, proclamar as boas novas do Teu Evangelho em todo lugar, Senhor Deus. Eu te peço que o Senhor nos capacite, continue nos capacitando como igreja, como indivíduos, ó Pai, para continuarmos fazendo e realizando a Tua missão aqui na terra, Senhor Deus. O Senhor nos prometeu que o Teu Espírito Santo é quem nos daria poder para ir e falar, para ir e testemunhar. Nós cremos nisso, porque nós cremos que o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e o Senhor é quem nos dá poder, é o Senhor quem nos dá intrepidez, quem nos dá as ferramentas, ó Pai, para falarmos do Teu amor, da Tua salvação. Então, trabalha, Senhor, nas nossas vidas, nós oramos e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós temos trabalhado o tema do ano, que está em João 15:16, que o Senhor Jesus nos diz que eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, não é? Então ele não estava falando apenas de crescimento pessoal ou de virtudes individuais, mas ele estava falando de uma vida que se multiplica na vida das outras pessoas. Quando ele nos chama a dar fruto, ele nos chama a dar fruto de conversão, dá fruto de discípulo do Senhor, mas também dá fruto que vai frutificar na vida de outras pessoas, que é aqui a evangelização. Então, assim como uma árvore frutífera produz frutos que contêm sementes para gerar novas árvores, nós também somos chamados por Deus, não apenas para receber a salvação, mas para compartilhar da salvação que recebemos. Então, frutificar no reino, irmãos, não é opcional. Jesus nos deu uma ordem, Ele não nos deu uma sugestão, Ele nos dá uma ordem: vão e façam discípulo em meu nome. Então, essa ordem, ela não é opcional, e ela também é parte essencial da nossa identidade como discípulo do Senhor Jesus. Então, não existe um cristianismo estéril, não existe um cristianismo que não gera filhos na fé, não existe ou não pode existir um cristianismo que não gere frutos que glorifiquem o Pai. Não, para nós, os crentes, não existe essa experiência privada, o eu e Deus, ou minha salvação, ou minha comunhão. Existe nós compartilhando da nossa fé com os outros, existe nós adorando a Deus em união como povo de Deus. Claro que nós temos os momentos, sim, de nós com Deus, de nós na nossa oração, nós a sós com o nosso Deus, mas não é para isso que Ele nos chama somente. Ele nos chama para ter o nosso a sós com Ele, mas Ele nos chama para uma missão. E essa missão precisa ser no mundo, para o mundo, e isso, missão no mundo, tá? Não é fazer parte do mundo, não, é missão no mundo, ok? Então é isso que Ele nos chama. A Bíblia mostra que salvação, ela nunca termina em nós, mas ela passa por nós para alcançar a outros. Ela
vem através de nós, alcançando outros. Então é isso que o Senhor Jesus nos chama a fazer, discípulos de todas as nações. John Piper, ele escreveu alguma coisa acerca disso, e ele diz o seguinte: missões existem porque a adoração não existe. E quando eu li isso, eu falei, missões existem porque a adoração não existe. Mas aí ele explicou. Ou seja, nós vamos ao mundo porque ainda existem pessoas que não adoram a Cristo. Então é por isso que as missões existem, porque a nossa função é levar essas pessoas à adoração ao Cristo que nós adoramos. Amém? Então hoje nós vamos ver, à luz das Escrituras, que o nosso Senhor, em Mateus 28 e Atos 1, Ele nos chama a frutificar, e essa missão significa obedecer ao chamado. A obedecer ao chamado para evangelizar, para discipular, confiando no poder do Espírito Santo e na presença constante do Senhor. Jesus, então, nesse texto, ele dá uma ênfase absoluta na sua ordem para a igreja. Irmãos, eu já disse isso para vocês e vou repetir. Nós não podemos ser presunçosos de achar que Deus precisa da gente. Deus não precisa da gente. Nós é que precisamos de Deus, amém? Entendido? Graças a Deus, todo mundo concordou comigo, graças a Deus. Então, Deus não precisa do pastor Leandro, é o pastor Leandro que necessita da graça de Deus. Mas, contudo, entretanto, todavia, Ele escolheu a igreja para compartilhar das boas novas. Então, isso é trabalho nosso. Então, nós precisamos obedecê-lo. Então, ide e fazer discípulo de todas as nações é para nós, ou não deveria ter para nós sequer um resquício de dúvida de que a igreja é o método de Jesus para alcançar as almas perdidas, amém? Ele nos escolheu não só na salvação, mas Ele nos escolheu para compartilhar a salvação que recebemos. E isso para nós deve ser privilégio, porque nós estamos trabalhando para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. Isso para nós deve ser privilégio. Então vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho esses textos que nós lemos juntos. Mateus 28, 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Antes de dar uma ordem missionária, Jesus declara algo aqui fundamental. Ele possui toda a autoridade. A missão não começa com a nossa iniciativa. A missão começa com o senhorio de Cristo nas nossas vidas. Essa frase, ela é a base de toda a grande comissão. Jesus está dizendo, parafraseando aqui o que Jesus disse, Ele está dizendo: eu sou o rei sobre tudo e sobre todos. Portanto, quando vocês forem, vão em meu nome e sob minha autoridade. É assim que vocês devem ir, em meu nome e sob minha autoridade. Então essa autoridade, ela é absoluta. Ele disse aqui que toda a autoridade lhe foi dada. Não alguma autoridade, mas toda a autoridade foi dada. E também não é uma autoridade que ela se restringe a esse ou aquele lugar. Ela é também universal. Ele diz que toda a autoridade no céu e na terra, e não é só aqui, é em toda a esfera. É no céu e na terra. E ela também é atual, ela me foi dada, diz o texto. Então ela abrange o espiritual e abrange também o material. Ela abrange o visível e abrange o invisível. Os anjos, os demônios, as nações e os corações das pessoas. Nada está fora do domínio do Cristo ressurreto. Absolutamente nada está fora do domínio de Cristo. Então, quando evangelizamos, nós não falamos em nome de uma religião entre muitas. Quando evangelizamos, não falamos em nome de cristianismo. Quando evangelizamos, falamos em nome de Cristo. Não é o ismo que salva, quem salva é Cristo. Não é o ismo que vai levar alguém à salvação. Quem leva alguém à salvação é somente Cristo Jesus. Então não há um sentimento quadrado aqui, em todo o domínio da existência humana, usei a palavra errada. Não existe nada, absolutamente nada, que está fora do controle do Senhor. Amém? Então nada está fora do controle dele. Não existe nada que o Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Porque tudo está sob a autoridade dele. Então essa verdade, irmãos, deve nos encher de coragem. Porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é dele.
A obra, e quem faz a obra frutificar não sou eu e nem você, mas é Ele. Mas Ele nos usa para que isso aconteça. Então nós precisamos estar encorajados quando nós ouvimos isso. Porque quando você compartilha o evangelho com um vizinho, quando você ora por um colega de trabalho, a Bíblia, quando você ensina a Bíblia para alguém, você não vai sozinho. Você não está sozinho. O Rei do Universo está respaldando a sua missão através do Espírito Santo que habita em nós. Isaías 52, 7, já antecipava isso. Ele diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Amém? A Isaías já antecipou isso. Por quê? Porque quem anuncia vai em nome do Rei, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí, então, explicado que toda autoridade suprema é de Cristo e vem de Cristo, nós vamos ver então o chamado. O chamado de Cristo é: ide e fazer discípulos. E esse verbo ir, alguns estudiosos dizem que ele não... Dá um pouco d'água para mim, por favor. Alguns estudiosos dizem que esse verbo ir, para nós em português, ele foi traduzido de maneira não errada, mas talvez não da maneira correta como deveria ser. Por quê? Porque, na verdade, esse verbo deveria ter sido traduzido como, não como ir, mas como indo. É contínuo. Então é indo, sempre fazendo, sempre pregando, sempre ensinando. Por quê? Porque quando nós pensamos, por exemplo, no português, quando nós pensamos ir, nós vamos e nós chegamos em algum lugar e aí nós paramos, né? Então, nós vamos à igreja. Vocês vieram à igreja, aqui vocês chegaram, aqui vocês pararam, não foi? Então, quando nós falamos ir, nós falamos, ok, é um verbo, é uma ordenança, vá, tá bom, nós vamos. E agora, cheguei. Tá, e agora? Parei. Não, mas quando foi traduzido para nós, veio assim, mas nós entendemos que essa palavra, na verdade, ela é contínua, ela é indo, fazendo, ensinando, discipulando, trabalhando, sempre continuando. Então, quando ele diz... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Aqui encontramos o coração da missão, fazer discípulos. Esse é o coração da missão. Nós precisamos fazer discípulos. A ordem de Jesus, a ordem central aqui, não é simplesmente ir, mas e também não é simplesmente batizar ou ensinar. O verbo aqui é fazer discípulos. Então nós temos o principal, eu digo o verbo principal, porque aqui nós temos o ir, nós temos o batizar, nós temos o ensinar, mas para nós o verbo principal é fazer. Fazer o quê? Discípulos. Tudo o mais é subordinado a isso. O ir ou o indo significa para nós movimento e intencionalidade. É assim que nós devemos ir. Então, o batizar indica para nós a incorporação à comunidade da fé. Quem batiza é a igreja. Amém? Quem batiza é a igreja. Todo crente, seja novo convertido, seja antigo convertido, deve ser batizado. E ele precisa ser integrado a uma igreja. Todo crente precisa ser integrado a uma igreja. O ensinar indica para nós uma formação contínua. Nós continuamos ensinando. Sempre, mas o propósito final é que pessoas se tornem seguidores obedientes de Cristo. As pessoas não devem se tornar seguidoras obedientes do pastor Leandro, do pastor Kleber, do Adriana. Eles devem se tornar seguidores obedientes de Cristo. Paulo declarou isso dizendo: sejam então meus seguidores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Me imitem, porque eu imito a Cristo. Vocês devem me imitar, porque eu imito a Cristo. Ou seja, me imitem, porque eu pertenço ao Mestre. Assim também vocês devem fazer. Então, esse ensinar tem o propósito final de tornar as pessoas obedientes a Cristo. E notem que Jesus diz o seguinte: ensine tudo o que eu lhes ordenei. De novo, outra ordem. Ensine tudo o que eu lhes ordenei. Não é ensinar o que eu quero, não é ensinar o que eu acho, não é ensinar o que o povo gosta e nem o que você gosta. É o que Cristo ordenou. Infelizmente, nós temos visto evangelhos rasos, evangelhos que têm sido distorcidos para agradar os ouvintes, ou agradar os ouvidos dos ouvintes. E Cristo diz que nós devemos ensinar tudo o que Ele ordenou.
E o que Jesus ordenou? Pregue o evangelho. O evangelho. E Paulo disse em Gálatas que se alguém, até um anjo do céu, pregar um outro evangelho que não seja esse que foi ensinado por Cristo, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. E não é apenas ensinar algumas coisas, é ensinar todo o evangelho. E por quê? Porque Jesus ordenou, Ele é o nosso mestre, amém? Ele é o nosso mestre. Então fazer discípulos é muito mais do que obter decisões rápidas. Fazer discípulo não basta alguém levantar a mão num culto, vir aqui na frente e fazer uma oração rápida de arrependimento. Fazer discípulo requer tempo. Fazer discípulo requer disciplina. Fazer discípulo requer gastar tempo com a pessoa, ensinar, orar junto, andar junto. Lembra que alguns anos atrás, agora eu olhando aqui, acho que mais da metade não estava aqui. Agora vou ter que mudar o exemplo. Mas alguns anos atrás, acho que só a galera da frente aqui, ó. Agora olhando bem, acho que só a galera da frente. Só os jovens. Só os jovens. Se juntar tudo aqui, dá um dinossauro. Né? Algum tempo atrás nós estudamos numa semana de oração, paraclises. Vocês se lembram? Paraclises ou paracleses significa andar junto, andar ao lado, ser o ombro de alguém. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Nós devemos andar junto com alguém, nós devemos discipular alguém, devemos ensinar alguém, estar junto, dar o ombro. O ombro não é só para deitar quando está cansado, o ombro não é só para escorar, o ombro é para dar apoio quando alguém estiver cansado. O ombro é para ajudar a caminhar junto. Então fazer discípulo é muito mais do que isso, do que uma decisãozinha rápida. Jesus, Ele não quer apenas convencidos, Ele quer pessoas convertidas. Jesus não quer ninguém convencido que Ele é o Mestre. Ele quer pessoas convencidas e convertidas ao Evangelho. Ele quer pessoas que realmente obedecem o que Ele ordena. Ele não quer pessoas que só sabem acerca dEle. Ele quer pessoas que o obedecem. Ele não quer pessoas que sabem apenas informação acerca dEle e do que Ele fez. Ele quer pessoas que entendem o que Ele fez e replica isso a outras pessoas e em fé evangeliza e em fé ora por essas pessoas e em fé vive em novidade de vida e tenta trazer essas pessoas para Cristo também em fé. Amém? Eita, até cansei. Então, foi mal, Paula. Por isso que é só Smart People que faz tradução. Deixa para as pessoas que não são tão smart pregar, né? Vamos lá. Respirou, Paula? Então, continuemos. Então, um discípulo é alguém que aprende, imita e vive como seu mestre. Amém? Discípulo é alguém que aprende, imita e vive como seu mestre. Lucas 6,40. Lucas 6,40 diz o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. E olha isso, nenhum discípulo está acima do mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Amém. É assim que nós devemos ser, irmãos, como o nosso mestre. Esse é o alvo da missão, formar pessoas parecidas com o nosso mestre. Todo aquele que foi chamado à salvação também é chamado à evangelização. Nós não podemos nos calar, irmãos. Observe também o alcance dessa missão. Todas as nações. Todas as nações. A palavra grega aqui, etne, significa povos. Não está falando de brasileiro, paraguaio, inglês, escocês. Não está falando desse tipo de nação. Está falando aqui de grupos étnicos. Está falando aqui de culturas diferentes. Jesus, Ele amplia a visão dos discípulos para os muros além de Jerusalém. Porque lembram-se, naquele tempo os judeus não se misturavam, lembra? Eles não se misturavam, não tinham contato com ninguém. E Jesus está falando, eu quero que vocês vão lá. Eu quero que vocês vão lá e preguem o Evangelho. Porque lembra também que todos esses discípulos de Cristo, eles eram o quê? Tudo brasileiro. Eles não eram judeus, não? Tudo judeu. E muitos deles não queriam, inclusive, se misturar. Tanto que não houve uma contenda, lá em Atos, não houve uma contenda entre Paulo e Pedro por causa disso. Porque Paulo se misturou, Pedro se misturou, depois quando Paulo chega, aí Pedro fala, não é bem assim. E aí Paulo fala, cara de pau.
Quando eu não estou, você mistura. Quando eu estou, você quer dar uma de santo? Mais ou menos foi assim a conversa entre eles. Fala, não, então tudo bem, então você foi chamado para os judeus, eu fui chamado para os gentios. E Paulo era o quê? Judeu puro sangue, que nem diz o pastor Hernandes Dias Lopes. Judeu puro sangue. Ele era mestre da lei, ele era hebreu de hebreus. E tinha cidadania romana. Vocês que têm cidadania aí, a nossa cidadania é tudo comprada. Você pagou para ter? Ah, é de direito. Mas você teve que pagar para ter. Você pagou o passaporte, pagou não sei o quê, pagou cidadania. Paulo falou, não, eu não paguei pela minha cidadania. Nós pagamos pela nossa, mesmo sendo de descendência direta, sanguínea, mas nós tivemos que pagar. E Paulo fala para eles, tá vendo? Vocês pagam, eu não paguei não. Eu sou de direito, porque eu nasci numa província romana, mesmo sendo judeu. E Paulo joga tudo isso para eles, e em determinado momento, na sua defesa, perante o Sinédrio, ele diz o quê? Eu considero tudo isso esterco de vaca. Eu considero tudo isso nada, porque o que importa para mim é Cristo ressurreto. Então, irmãos, o Evangelho não pertence a uma etnia ou a uma cultura. O Evangelho pertence a Cristo, e esse Evangelho é para ser pregado a todas as nações. Por quê? Porque como diz Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso que nós temos que pregar. Então, a missão começa perto, mas ela não termina perto. Começa com seu vizinho, mas ela alcança os confins da terra. É por isso que a igreja não pode se contentar com um cristianismo confortável e doméstico. É bom vir ao culto, é bom reunir como irmãos, é bom reunir como igreja, mas nós precisamos ser igreja também lá fora. Precisamos também falar do evangelho lá fora. Porque falar para o evangelho para crente, não é tão fácil assim não. Se estivesse na minha pele, vocês iam ver. Não é tão fácil assim não pregar o evangelho para crente, mas vocês entendem o que eu estou dizendo. Esse negócio faz barulho? Abri. Então, por que eu digo que falar o evangelho para crente é fácil? Porque nós falamos a mesma língua. Nós entendemos o que nós estamos falando. Agora eu quero ver aí lá fora e falar disso para aqueles que estão lá fora. E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso maior desafio. Nós precisamos coragem para isso. Só que o texto também nos disse que quem é que nos dá poder para isso? É o Espírito Santo de Deus, que Ele prometeu que ia fazer e Ele fez. Ele falou que enviaria e enviou. Ele falou que o Espírito Santo ia dar poder e Ele dá. Agora nós precisamos crer nisso. Charles Spurgeon disse o seguinte: se você não tem o desejo de que outras pessoas sejam salvas, então talvez você mesmo não seja um salvo. Isso é sério. Veja, se você não tem o desejo de que outros sejam salvos, então talvez você mesmo não seja um. Por quê? Porque quando eu sou salvo, e eu entendo de onde Jesus me tirou, e eu entendo o que Ele fez na minha vida, qual é a minha primeira reação a isso? Querer falar isso para outro, né? Quem nunca foi um novo convertido aí que sabia de tudo? Quem nunca foi um novo convertido que quis pregar para a família inteira? Quem nunca foi um novo convertido que queria pregar para os amigos tudo? Graças a Deus por isso. Então nós precisamos voltar àquele primeiro amor lá, ou então aquela primeira reação que nós tivemos. Nossa, eu descobri, olha só o que eu entendi o que Cristo fez comigo, preciso falar para todo mundo. É isso aí que nós devemos fazer. E aí, nos textos que nós lemos, Atos 1:8, mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus não apenas nos dá uma missão, Ele nos dá também o poder para cumpri-la. Amém? Ele não nos envia desarmados para a batalha. Ele nos reveste com o Espírito Santo da promessa. A palavra que é traduzida para nós como poder, vem do original dinamis, que é a raiz da palavra dinamite. E o que é que a dinamite faz? Ela acaba com tudo onde ela passa. Ela explode, ela tem poder, ela tem força explosiva, ela tem poder que transforma um lugar. Experimenta colocar uma dinamite aqui no meio dessa sala para você ver se não vai transformar. Nem que seja em ruínas, mas que vai.
Não é? Então é esse aqui o poder que é traduzido da palavra dinamis em grego, que é o poder da dinamite, é o poder que transforma, é um poder irresistível, que não tem como lutar contra ele, porque não é o que você faça, não é o que nós façamos que vai mudar ou vai inibir o poder do Espírito Santo agindo. Então, sem o Espírito Santo, a igreja é um exército sem almas. Com o Espírito Santo, ela se torna um movimento imparável. Irmãos, nós estamos aqui há 2000 anos e um pouco. Amém? Nós continuamos aqui. Estou dizendo nós, crentes, tá? Nós estamos aqui, nós continuamos aqui. Já houveram, quem estudou a história da igreja, primeiro, lá em Atos dos Apóstolos, nos fala um pouco sobre a perseguição. E depois, na história da igreja como um todo, nos fala sobre a perseguição dos crentes nos primeiros anos. E depois veio a época de Constantino. E aí, depois de Constantino, veio a Inquisição e tudo mais. Aí veio a Reforma Protestante. E nesse período todo, de 2000 anos para mais, a igreja está sendo perseguida. Mas nós continuamos aqui. Por quê? Porque o Senhor Jesus declarou, e a Bíblia declara que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. A igreja não vai parar. A igreja só vai parar quando Cristo voltar e buscá-la. Aí a igreja para, porque aí não tem mais necessidade de igreja. Aí nós estaremos com o nosso Senhor. Então, sem o Espírito Santo, irmãos, nada podemos fazer. Foi o Espírito que transformou Pedro de um homem covarde que negou a Jesus a um pregador ousado em Pentecostes. Por quê? Porque o Espírito Santo desceu sobre ele. E ele recebeu poder para pregar. Foi o Espírito Santo que guiou Paulo e Barnabé a Antioquia, depois aos gentios, segundo Atos 13. Foi o Espírito Santo que abriu corações, convenceu pecadores e fez crescer a igreja. Lembra-se? Lá em Atos 2, 5.000 almas. Depois, Atos 5, mais 5.000. E depois, multidões se converteram. Não mais se podia contar. E aqui estamos, 2000 anos depois. Então o Espírito Santo, ele não é uma força. Ele é o próprio Deus habitando em nós e nos capacitando para sermos testemunhas eficazes. A pergunta é, o que é que nós temos feito com isso? O que é que nós temos feito com isso? Precisamos nos fazer essa pergunta e sermos honestos com a resposta. Eu não quero que você me responda, eu quero que você responda para você mesmo. Martin Lloyd-Jones, veja, um pastor reformado. Martin Lloyd-Jones, ele escreveu o seguinte: a principal razão da fraqueza da igreja atual é que negligenciamos a doutrina e a experiência do Espírito Santo. E por que eu disse um pastor reformado? Porque as pessoas acham que o pastor reformado, ele é frio, que o pastor reformado não tem experiência com o Espírito Santo. O pastor reformado talvez nem crê no Espírito Santo. Porque chega a ser uma heresia. Não, porque quem é bom mesmo é o sapatinho de fogo, esses aqui. Então, mas nem tudo é só experiência. Nem tudo é só experiência. O que nós precisamos é ter um balance. Nós precisamos ter a experiência com o Espírito, mas nós precisamos também doutrina. E o que é doutrina? É Bíblia. Não é a doutrina desse ou daquele pastor, dessa ou daquela igreja, é doutrina bíblica. Nós precisamos conseguir achar o meio termo entre doutrina e experiência. Aí sim, nós vamos ser usados de maneira poderosa. Porque não adianta só mostrarmos experiências ou termos um culto só de experiências. O que precisa ser ensinado no culto é o que, irmãos? É a palavra de Deus. Então nós precisamos achar esse meio termo aqui. E aí nós vamos então ter esse tipo de experiência, de corações transformados, de gente que se converte verdadeiramente, de adoração genuína, lógica, racional, com o Espírito Santo de Deus, mas lógica e racional ao Deus que nos salvou. E observem a ordem geográfica aqui: Jerusalém, a nossa cidade, Judéia e Samaria, a região e os contextos culturais diferentes, até os confins da terra, ou seja, todas as nações. A missão começa onde estamos, mas ela não termina aqui. Ela se expande até que toda língua e povo confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? E Zacarias 4:6 nos lembra de uma coisa importante, tá?
Não é por força, nem por poder, mas pelo próprio Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força, nem por poder, o nosso, mas é pelo Espírito. E o Senhor então faz uma promessa no final do texto, a parte B do verso 20. A presença constante de Cristo com os seus. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Então a nossa missão ela não é solitária. Jesus não apenas nos envia, Ele não só nos capacita, mas Ele vai conosco. Ele está conosco. Então a promessa da presença de Cristo é o selo final da grande comissão. Não há tempo ou lugar onde o discípulo de Cristo vá sozinho. Irmãos, nós nunca estamos sozinhos. Ele sempre está conosco. Quando enfrentamos rejeição ao testemunhar, Ele está conosco. Quando sentimos medo de falar, Ele está conosco. Quando parece que não há fruto nenhum, Ele está conosco. Sempre. Hebreus 13:5 nos lembra: nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Isso para nós é uma lembrança. Isaías 41:10. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Essa promessa foi só para Isaías? Essa promessa é para todo aquele que o Senhor envia para proclamar as boas novas. Então a presença de Cristo é a nossa coragem, a nossa garantia de que a missão não vai falhar. Ele prometeu edificar a igreja e prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, como é que nós podemos então praticar essas coisas? Primeiro, vamos examinar a nossa própria vida. Lembre-se de uma coisa, nós temos falado isso sempre. Só faz discípulo quem é discípulo. Concordam? Só pode fazer discípulo quem é discípulo. Se você não é discípulo, não vai tentar fazer discípulo, porque você não vai dar certo. Amém? Primeira coisa, examine a sua vida, examinemos a nossa vida primeiro. Nós temos vivido a fé de forma individualista, ou nós temos vivido uma fé de forma missionária, como Deus nos chama a fazer? Será que a nossa fé tem sido realmente uma fé genuína ou uma fé de ocasião? Porque é verdade isso na vida do crente. Nós temos os altos e baixos, é verdade. Agora, nós não precisamos viver, ou não podemos viver nesses altos e baixos na nossa vida espiritual. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Hoje eu estou cheio de fé, amanhã não tenho. Ah, hoje eu oro, amanhã não oro. Ah, hoje Cristo é o Senhor, amanhã não é. Como é que faz? Não dá para ser assim. Como é que hoje eu estou cheio do Espírito, hoje eu estou cheio de poder e amanhã eu não estou mais? Ah, mas eu sinto que Deus não está comigo. Eu acho que é você que não está com Deus. Porque Ele disse que nunca nos abandonaria. Ele disse que nunca nos deixaria. Então será que não é eu que estou tirando os meus olhos da onde tem que estar? Não é eu que estou focando em outras coisas ao invés de focar onde tem que focar? Não é eu que estou deixando que outras coisas tomem a liderança dos meus pensamentos, da minha vontade e das minhas reações, ao invés da vontade de Deus na minha vida? Então examine. Outra coisa, ore por oportunidades. Ore por oportunidades. Peça a Deus pessoas específicas para que você possa discipular. Você já fez isso? Senhor, eu quero discipular alguém. Envia essa pessoa para mim. Eu não sei quem é não, mas o Senhor sabe, envia ela para mim. E você acha que o Senhor pode fazer isso ou não? Claro que pode. Claro que pode. Então faça isso. Agora, esteja pronto. Para discipular, você tem que ser discípulo. Para ensinar, você tem que conhecer. Para falar da Bíblia, você tem que conhecer ela. Amém? Então, estejamos prontos. Mas tem uma coisa que nós também não podemos esquecer. Nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus. A obra não depende de nós, irmãos. Nós somos apenas obreiros nessa grande obra.
Nós vamos lá, é como Paulo disse, Apolo plantou, eu reguei, mas quem dá o crescimento? O próprio Deus. Então nosso papel é pregar, nosso papel é orar, nosso papel é pregar, mas quem converte o coração é o próprio Espírito. Agora, não é por isso que nós devemos ficar calados, porque a fé vem do ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então como é que alguém vai ser convertido se ele não ouvir da palavra de Deus? Pode acontecer, claro que pode, mas você entende o que eu estou falando. Deus, ele usa e tem usado a igreja para que isso aconteça, amém? Ele nos chama para proclamar. Deus pode salvar alguém, independente se você falar ou não falar? Pode ou não? Pode, mas Ele usa a igreja para fazer isso hoje. Ele nos ordenou que fizéssemos isso. E outra coisa, irmãos, invista em discipulado, invista em andar junto com alguém, invista em ensinar alguém, seja ele quem for, seja sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, mas faça isso. Um colega da escola, seu irmão, sua irmã, eu ia falar papagaio e periquito, mas esses não se convertem. Mas invista em alguém, ande com alguém, fale da salvação com alguém, ensine a Bíblia para alguém. Mas, de novo, esteja preparado, se prepare antes, ore, estude, passe tempo com a palavra de Deus, para que você possa passar informação, para que você possa passar não só a sua experiência. E eu costumo dizer que o nosso testemunho, a nossa experiência, ela é talvez uma entrada, uma porta de entrada para a evangelização, mas ela não é o evangelho. Eu posso compartilhar da minha experiência, olha, eu era isso, aquilo outro, mas olha que eu me tornei, olha o que o Senhor Jesus fez na minha vida. Mas isso não é o evangelho. Isso é uma porta de entrada para o evangelho. Então nós podemos sim compartilhar do nosso testemunho, nós podemos sim compartilhar das nossas experiências, mas nós devemos pregar, ensinar o evangelho e devemos discipular as pessoas. Irmãos, tem uma visão um pouco mais global. Para de olhar só para o umbigo. Missão não é aqui só, não. Missão não é só aqui dentro da igreja, não é só em Canintau, a missão é global. Nós temos missionários em todo lugar, nós temos missionário na África, nós temos missionário no Brasil, agora até no Sudão do Sul tem missionário. E a igreja está sustentando eles, ajudando a sustentar, desculpe. E nós temos missionários aqui em UK também. Então a missão tem que ser global, nós precisamos ter olhar para as missões, ter que olhar para as missões também. E outra coisa, confie na presença de Cristo, mesmo que você se sinta inadequado, mesmo que você se sinta que você não consegue mesmo, é Ele quem faz através de você. Ele quem faz através de nós. Então, irmãos, frutificar para nós é obedecer, frutificar é depender, frutificar é perseverar na fé que nós temos no nosso Cristo. Frutificar na missão de Deus não é tarefa de alguns poucos, ele é o chamado de todos que foram alcançados por Cristo. Frutificar, evangelizar, ensinar a Bíblia para alguém não é só papel do pastor, dos pastores da igreja ou dos líderes da igreja, é papel de todo crente. Esse é o nosso papel. O Cristo que tem toda a autoridade nos envia. O Cristo que nos chama a fazer discípulos, nos comissiona para fazer. E o Espírito que habita em nós é quem nos capacita. E Cristo, o ressurreto, permanece conosco até o fim dos tempos, ele disse. Então qual é a dúvida? Qual é o medo? A missão não é projeto humano. Nós fazemos projetos falhos. O plano eterno de Deus para a salvação, para a sua própria glória, é por meio do seu povo. Ele nos usa, Ele chama a igreja para fazer isso. E você e eu fazemos parte desse plano. Glórias a Deus por isso. Amém? Nós fazemos parte desse plano. Alguém já ouviu falar de David Livingstone? Um famoso. Se você não ouviu, você não está estudando a história da igreja direito, hein? Já ouviu falar de David Livingstone? É um escocês, missionário, um dos responsáveis de evangelizar a África. Ele disse o seguinte: Deus tinha apenas um filho, e ele fez dele um missionário. Deus tinha apenas um filho, e ele fez dele um missionário. Se o próprio filho foi enviado,
para proclamar as boas novas, e Ele nos chama a nós para fazer o mesmo. Como então poderemos nós permanecer calados, parados? Porque alguns de nós parece que é assim que nós vivemos. Eu fui salvo, agora só estou esperando morrer para ir para a glória mesmo. Fui salvo, não faço mais nada não. Já estou salvo mesmo. Deixa para o pastor Kleber trabalhar, para Adriano, para o pastor Leandro, para alguns aí, deixa a Luana tocar. Eu não faço nada, só vou para a igreja. Estou salvo mesmo. Isso não é igreja, isso não é ser igreja. Nós somos chamados a servir uns aos outros. Irmãos, e eu estou falando aqui talvez de pregação, de ensino, de louvor, mas é só isso que existe na igreja? Existe tanta coisa para fazer na igreja, existe tanta coisa para você fazer onde você está, onde você mora, onde você trabalha. Isso também é ser igreja. Não estou falando que é só aqui na igreja que você é igreja, não. Bom, deixa eu corrigir isso, porque tem gente que anda lá na rua e fala que é igreja. Igreja é quando você está junto com o povo de Deus, né? Mas tá bom, deixa eu mudar a frase, porque senão vocês vão falar que eu saí, depois vão falar que o pastor Kleber que falou. Colocar a culpa minha, eu coloco em você. Né? Culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Né? Não, então vamos lá, vamos mudar a frase. Você não é crente só na igreja, você é crente em todo lugar que você vai. Melhorou, né? Amém? Você não é crente só na igreja, você é crente em todo lugar que você vai. Todo lugar que você está, você continua sendo o embaixador de Cristo naquele lugar. Em todo lugar que você está, o Espírito Santo continua habitando em você. Em todo lugar que você está, você é chamado a falar das boas novas de Cristo. Amém? Então, quando nós pensamos em frutificar na missão de Deus, nós proclamamos o Evangelho com ousadia. Nós precisamos formar discípulos com paciência. Nós precisamos ter paciência para formar discípulos. Nós precisamos depender do Espírito com fé. E nós precisamos avançar com a certeza de que Cristo está conosco até o fim dos tempos. Então, qual vai ser o seu posicionamento durante essa semana? Qual vai ser o meu posicionamento durante essa semana? O que eu preciso fazer diferente? E alguns de vocês vão pensar, já sei, amanhã eu começo a dieta. Vou fazer diferente, o pastor falou que tem que fazer diferente. De novo, toda segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta. Ou então, vou começar a ir para a academia, vou começar a fazer uma caminhada de 10 minutos, pelo menos, em volta do quarteirão. O pastor falou que eu preciso fazer diferente. Não é disso que eu estou falando, não, gente. Bom, se você quiser fazer isso também, vai ajudar a sua vida, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando o que é que você tem que fazer de diferente na sua vida espiritual. Você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que estar andando mais com alguém, você tem que chamar alguém para discipular, você tem que orar com alguém, você tem que ensinar alguém. O que é que você tem que fazer? É isso que eu estou dizendo. O que nós precisamos fazer diferente essa semana? E lembre-se, aquele que nos enviou está conosco, amém? O poder para transformar corações não é nosso, é dele. Ele nos chama a pregar, ele não nos chama para converter ninguém. Ele nos chama a pregar, a falar, transmitir o conhecimento. O poder da salvação pertence somente a Ele. Nós não convertemos corações, nós não convertemos mentes, nós não mudamos vida de ninguém. Quem faz isso é Ele. Mas Ele nos usa e Ele nos envia para sermos canal dessa transformação na vida de alguém. Então que nós possamos ouvir esse chamado em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós te louvamos porque na tua graça, Senhor, o Senhor nos escolheu não apenas para sermos salvos, mas também para sermos enviados, mensageiros dessa salvação. Obrigado porque a tua autoridade nos sustenta nessa missão, o teu Espírito nos capacita e a tua presença nos acompanha para todo sempre. Perdoa, Senhor, pelas vezes em que temos vivido de forma estéril e indiferente ao chamado de fazer discípulos. Renova hoje em nós a paixão pela tua glória entre as nações, a paixão em anunciar a tua salvação ao perdido, a paixão e o amor pelas almas perdidas ao nosso redor, Senhor. Enche-nos a cada dia do teu Espírito Santo com ousadia e com poder.
Dá-nos coragem para testemunhar, sabedoria para ensinar e disposição para andarmos juntos, ó Pai. Usa as nossas vidas para que muitos conheçam a Cristo e se tornem seus discípulos fiéis. Que a nossa igreja seja, Senhor, uma árvore frutífera, multiplicando discípulos aqui e nos confins da terra. Pai, capacita o teu povo a cada dia. Nos dê coragem, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, mas principalmente nos dê poder no teu Espírito Santo. Use as nossas vidas. Comece a transformação em nós mesmos, para que então, através de nós, outras almas, outras pessoas possam também serem transformadas pelo poder do teu Evangelho. Usa a tua igreja, Senhor, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.